O som do punhal rasgando a carne ainda ecoa nos meus ouvidos até hoje, mesmo depois de 62 anos. Agora você sabe o que acontece com quem me desobedece, ele sussurrou enquanto o sangue escorria pelos meus dedos. Mas o que ele não sabia é que aquela noite eu descobriria um segredo que mudaria tudo para sempre. Oi, meus queridos e minhas queridas, que bom estar aqui com vocês novamente. Sou Maria Antônia da Silva, tenho 79 aninhos bem carregados de história. Nasci e cresci em Caruaru, Pernambuco, mas hoje moro aqui no sertão da Bahia, numa cidadezinha chamada Senhor do Bonfim. É um lugar que me trouxe a paz que tanto procurei depois de tanta tempestade na minha vida. Aqui, entre as caatingas secas e o sol que queima forte, encontrei meu sossego. Passo meus dias cuidando da minha pequena criação de cabras, fazendo meus bordados em ponto cruz que vendo na feira da cidade e contando histórias para os netinhos da vizinhança que me chamam de vovó Toinha, mesmo não sendo meus netos de sangue. Vocês que estão me ouvindo agora, saibam que cada palavra que vou falar aqui é verdade pura, doída como espinho de mandacaru, mas verdade. E se vocês puderem, se inscrevam no canal, porque quando mais gente se inscreve, mais essas histórias chegam a quem precisa ouvir. Às vezes uma palavra nossa pode salvar uma vida. E isso não tem preço, não é mesmo? Digam nos comentários de onde vocês estão me escutando, se é de manhãzinha tomando café, se é de tardinha depois do trabalho ou se é de noite quando a casa já está quieta. Eu leio cada comentário com carinho de mãe. Hoje vou contar para vocês uma parte da minha vida que nem meus filhos conhecem direito. Uma história que guardei no fundo do peito por décadas, porque dói tanto lembrar que às vezes prefiro fingir que foi só um pesadelo ruim, mas chegou a hora de falar, porque sei que tem gente aí que está passando por coisa parecida e precisa saber que tem saída, que tem luz no fim do túnel, mesmo quando parece que só tem escuridão pela frente. É sobre família, sobre confiança quebrada, sobre como o mal pode se esconder atrás de um sorriso bonito, e sobre como a gente descobre forças que nem sabia que tinha quando a vida aperta de verdade. Nasci em 1944, numa época que as coisas eram bem diferentes de hoje. Caruaru era uma cidade pequena, todo mundo se conhecia, e minha família era conhecida e respeitada por todo canto. Meu pai, Sebastião da Silva, era dono de uma oficina mecânica na rua principal, consertava os carros dos fazendeiros ricos e dos comerciantes da cidade. Era um homem trabalhador, de mãos calejadas e coração bom, que chegava em casa todo sujo de graxa, mas sempre com um sorriso no rosto e uma história engraçada para contar no jantar. Minha mãe, Josefa Maria da Silva, era costureira, das boas mesmo. Fazia vestidos para as damas da sociedade caruaruense, bordava enxovais de noiva, que eram uma beleza só de ver. Tinha mãos de fada, como dizia meu pai. Era uma mulher pequenina, mas com uma força de vontade que movia a montanha. Nossa casa ficava na rua São José, número 145, uma casinha de taipa rebocada, pintada de azul clarinho, com uma varanda na frente onde mamãe punha as plantas dela. Tinha pé de manga, cajueiro e um jardim com rosas que ela cuidava com tanto zelo que as vizinhas vinham pedir muda. Éramos em 5 filhos. Eu era a do meio. Tinha 2 irmãos mais velhos, Antônio e José, e 2 irmãs mais novas, Francisca e Ana. A vida era simples, mas éramos felizes. Acordava cedinho com o canto dos galos, tomava café com leite e tapioca com manteiga de garrafa, ia para a escola que ficava a umas 3 quadras de casa, estudava de manhã e voltava para almoçar. Sempre feijão de corda, arroz, uma carninha quando tinha e as verduras da horta que papai mantinha nos fundos da casa. De tarde, depois de ajudar mamãe com os afazeres, brincava na rua com as meninas da vizinhança. Brincava de casinha, de roda, de esconde-esconde entre as árvores da pracinha. Os domingos eram dias especiais. Íamos todos para a missa na igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição. Toda a família arrumadinha. Eu com meu vestido de chita que mamãe fazia, os cabelos penteados com tranças. Depois da missa, almoçávamos em casa, sempre com visita. Vinham os tios, os primos, os compadres. A casa ficava cheia, com muita conversa, risada. E no final da tarde, quando o sol estava se pondo, papai
Tocava sanfona na varanda e todo mundo cantava as toadas antigas. Mas quando eu tinha 12 anos, nossa vida mudou completamente. Mamãe havia perdido 2 bebês antes de mim e depois de Ana não conseguiu mais engravidar. Eram anos tentando, rezas, promessas, consultas com parteiras, mas nada. Via ela chorando escondido, pedindo a Deus para mandar mais um filho. Foi quando meus pais decidiram acolher uma criança que precisasse de família. Deus não mandou mais filhos do meu ventre, mas pode mandar do meu coração, dizia mamãe, sempre cheia de fé. Foi assim que Gabriel chegou na nossa família. Ele tinha 10 anos, 2 anos mais novo que eu. Era um menino bonito, de cabelos encaracolados e olhos verdes que brilhavam como esmeralda. No começo era quieto, meio desconfiado, como um bichinho ferido que não sabe se pode confiar. Mamãe tinha uma paciência de santa com ele. Passava horas contando histórias, ensinando as orações, fazendo ele se sentir parte da família. Aos poucos, Gabriel foi se soltando, revelando um sorriso lindo que iluminava a casa inteira quando aparecia. Ele tinha jeito para os estudos, aprendia tudo rapidinho e os professores sempre elogiavam sua inteligência. Também tinha um dom para a música. Aprendeu a tocar sanfona com papai em poucos meses. Tocava melhor que meus irmãos, que já tentavam há anos. Todo mundo na cidade ficou encantado com aquele menino. Diziam que éramos abençoados por ter recebido uma criança tão especial em nossa família. Parece um anjinho que Deus mandou para vocês, diziam as comadres depois da missa. Gabriel se integrou perfeitamente à nossa rotina. Ajudava papai na oficina, aprendendo os segredos da mecânica com uma facilidade impressionante. Ajudava a mamãe a carregar as trouxas de roupas para entregar às clientes. Brincava conosco na rua, ia pescar no açude com meus irmãos, participava de tudo como se sempre tivesse feito parte da família. Nossa casa ficou mais alegre com ele, como se uma luz nova tivesse entrado pelas janelas e se espalhado por todos os cantos. Mas por volta dos seus 14 anos, comecei a perceber mudanças sutis em Gabriel. Às vezes desaparecia depois da escola e chegava em casa com um cheiro estranho nas roupas, um cheiro doce e enjoativo que eu não conseguia identificar. Quando mamãe perguntava onde tinha estado, ele dava respostas evasivas ou ficava irritado. Deixem eu em paz, não sou mais criança para ficar prestando conta de tudo. Resmungava e subia para o quarto pisando duro. Passava horas sumido pela cidade com os rapazes que ninguém da família conhecia. Quando voltava, os olhos estavam diferentes, meio vermelhos, e ele ria de coisas que não tinham graça nenhuma, ou então ficava calado num canto, como se estivesse em outro mundo. As coisas foram piorando devagar. Gabriel começou a faltar aulas e a diretora da escola, Dona Conceição, vinha em casa reclamar. Seu Gabriel não aparece há 3 dias, Dona Josefa. Os colegas falam que ele anda com aquela turma de vagabundos que fica na beira do açude fumando essas coisas ruins, ela dizia, balançando a cabeça com desaprovação. O açude de Caruaru, que deveria ser um lugar de lazer para as famílias, tinha se tornado ponto de encontro de jovens desocupados que, segundo os comentários da cidade, se envolviam com bebidas e outras substâncias que não prestavam. Foi numa noite de junho de 1959 que tudo começou a desmoronar de vez. Eu tinha 15 anos e estava ajudando mamãe a dobrar as roupas que ela tinha lavado durante o dia. Gabriel não voltava para casa desde de manhã e mamãe olhava pela janela a cada 5 minutos preocupada. Jantar está na mesa há mais de 1 hora e esse menino não aparece, murmurava ela, mexendo nervosa nas contas do rosário. Tentei acalmá-la. Disse que ele devia estar na casa de algum amigo e logo voltaria. Mas, no fundo, eu também estava com um aperto no peito, um pressentimento ruim que não conseguia explicar. Quando já passava das 10 horas da noite, ouvimos um barulho forte na porta da frente, como se alguém tivesse se jogado contra ela. Mamãe correu para ver o que era e eu fui logo atrás. Quando abrimos a porta, Gabriel quase despencou para dentro de casa. Estava cambaleando, com as roupas sujas e rasgadas, os cabelos despenteados e um cheiro forte de aguardente misturado com algo queimado que fazia os olhos arder. Meu filho, o que aconteceu? Onde você estava esse tempo todo? Mamãe perguntou apavorada, tentando segurá-lo pelos ombros.
Gabriel a empurrou com uma força que me assustou, fazendo mamãe bater nas costas contra a parede. Sai de perto de mim, sua velha enjoada. Cansei de vocês ficarem me enchendo o saco o tempo todo. Ele gritou com uma voz que parecia não ser mais dele, carregada de raiva e desprezo. Nunca tinha visto mamãe com aquela expressão de choque e dor. Era como se tivesse levado um murro no estômago. O filho que ela tanto amava, que tinha escolhido para fazer parte da nossa família, estava tratando ela como se fosse uma estranha, uma inimiga. Gabriel, peça perdão à mamãe agora mesmo, gritei, sentindo uma coragem que nem sabia que tinha. Ele se virou para mim com um olhar que me fez gelar por dentro. Não era mais o olhar do meu irmãozinho querido. Era o olhar de um estranho, de alguém que eu não reconhecia. Cala essa boca, sua idiota. Ninguém aqui manda em mim, entendeu? Ninguém. Ele rosnou entre os dentes cerrados. Subiu as escadas pisando. Forte. Bateu a porta do quarto com tanta violência que o quadro de Nossa Senhora que ficava no corredor caiu e o vidro se espatifou no chão. Mamãe estava encostada na parede, chorando silenciosamente, as mãos tremendo. Fui até ela e a abracei forte, sentindo seu corpinho tremer de soluços contidos. Vamos chamar papai, mãe. Ele precisa saber o que está acontecendo. Papai estava trabalhando no turno da noite, numa oficina maior da cidade. Fazia uns bicos extras para conseguir dinheiro, para comprar uma bicicleta que Gabriel tanto queria. Ironia do destino, não é mesmo? Se sacrificando por um filho que já não era mais o mesmo. E se essa mensagem ressoou com você até aqui e quiser apoiar para que ela chegue a outras pessoas que também estão no limite, clique em Valeu Demais. Esse gesto pequeno ajuda a manter viva essa missão de levar luz a quem já perdeu a esperança. Gratidão imensa de coração. Aquela noite foi só o começo do nosso inferno. Nos meses que se seguiram, Gabriel foi de mal a pior. Começou a sumir dias inteiros, voltava com dinheiro que ninguém sabia de onde vinha, e várias vezes o delegado Raimundo aparecia na nossa porta para avisar que tinha visto nosso filho com a turma que roubava as casas dos comerciantes na feira. Papai tentou de tudo, conversas, castigos, até procurou o padre Cícero para aconselhamento espiritual. Nada adiantava. Era como se algo tivesse possuído Gabriel, como se o menino bom que conhecíamos tivesse desaparecido por completo e em seu lugar tivesse ficado um demônio. Numa manhã de domingo, depois da missa, estávamos todos tomando café na cozinha quando papai tentou mais uma vez conversar com ele. Filho, nós te amamos muito, você sabe disso. Só queremos te ajudar. Me diz o que está acontecendo. Que tipo de amizade é essa que está te mudando tanto assim? Papai falou com a voz embargada de emoção. A resposta de Gabriel foi um riso seco, sem alegria nenhuma. Ajudar? Vocês nunca me ajudaram em nada. Me trouxeram para essa família de pobres coitados só para se sentirem bonzinhos, para mostrarem para todo mundo como são caridosos. Olhem só, adotamos um órfão. Somos tão santos. Ele debochou com um sorriso cruel nos lábios. Não é verdade, meu filho, mamãe disse com a voz trêmula. Nós te escolhemos porque te amamos desde o primeiro momento que te vimos. Você é nosso filho de coração. Gabriel bateu o punho na mesa com tanta força que as xícaras pularam. Mentira! Vocês nunca me amaram de verdade. Eu sempre fui o diferente, o coitadinho que vocês pegaram para criar por pena. Pois agora não sou mais coitadinho de ninguém. Tenho meus próprios amigos, minha própria vida, e não preciso mais ficar ouvindo sermão de vocês. Que tipo de amigos são esses que te ensinam a roubar e a se meter com essas drogas diabólicas? Papai perguntou, perdendo a paciência que sempre teve de sobra. Gabriel se levantou num pulo, derrubando a cadeira. Amigos de verdade. Gente que me aceita como eu sou. Não como vocês que querem me transformar num santo igual a essa boba da Maria Antônia aqui. Ele apontou para mim com desprezo. Aquilo foi demais para a mamãe. Ela se levantou, trêmula, mas com uma firmeza na voz que raramente eu tinha ouvido. Gabriel da Silva, você não vai mais falar assim na minha casa. Enquanto você morar debaixo do meu teto, vai respeitar sua família. Estou cansada de chorar todas as noites, cansada de ver seu pai se matando de trabalhar para te dar tudo o que você pede, para depois ser tratado que nem cachorro.
Foi a primeira vez que vi mamãe enfrentar Gabriel daquela forma. Por um momento, pensei que ele fosse se dar conta do mal que estava causando, que fosse pedir perdão e voltar a ser nosso menino querido de antes. Mas o que aconteceu em seguida mudou nossas vidas para sempre, de um jeito que jamais imaginei que fosse possível. Gabriel olhou para a mamãe com um ódio tão puro, tão intenso, que parecia queimar. Depois, saiu da cozinha pisando duro, bateu a porta da frente com tanta força que algumas telhas caíram do telhado. Ficamos os três parados ali, olhando para aquela porta fechada, sem saber que aquela seria a última vez que veríamos Gabriel como parte da nossa família. Meus irmãos mais velhos, Antônio e José, já tinham saído de casa. Antônio tinha se casado e morava em Recife, trabalhando numa fábrica. José estava estudando em Garanhuns, numa escola técnica. Éramos só nós três e minhas irmãs mais novas contra aquela tempestade que Gabriel tinha se tornado. Ele vai voltar quando se acalmar, papai disse, tentando nos consolar, mas havia uma tristeza profunda em seus olhos que ele não conseguia esconder. Gabriel não voltou naquele dia, nem no seguinte. No terceiro dia, quando já estávamos pensando em procurar a polícia, ele apareceu em casa de madrugada. Estava mais calmo, até pediu desculpas para a mamãe, de um jeito meio sem jeito, como uma criança, que sabe que fez arte. Disse que tinha ficado na casa de um amigo, que precisava de tempo para pensar nas coisas. Mamãe, com aquele coração enorme que Deus deu a ela, o abraçou e disse que estava tudo bem, que o importante era ele estar em casa, são e salvo. Por algumas semanas, as coisas pareceram melhorar. Gabriel voltou para a escola, chegava em casa no horário, até ajudava papai na oficina de vez em quando. Mas eu percebia que algo ainda não estava certo. Às vezes, o pegava olhando para a mamãe com uma expressão estranha, quase assustadora. E quando ela virava as costas, ele voltava a ser o menino educado de sempre, como se estivesse representando um papel, esperando o momento certo para tirar a máscara. Arrepiava toda, como se ele estivesse estudando cada movimento meu, cada expressão do meu rosto. Mas não contei para ninguém, afinal ele era meu irmão, e mamãe já tinha sofrido tanto que eu não queria preocupá-la ainda mais. Além disso, quem ia acreditar que eu estava com medo do próprio irmão? Gabriel sabia ser muito convincente quando queria. Sabia fingir que estava tudo bem melhor que qualquer ator de circo. O que eu não sabia é que aquela calma aparente era igual à calmaria antes da tempestade, quando o vento para de soprar e os bichos ficam quietos, como se soubessem que algo terrível está para acontecer. Uma tempestade que destruiria nossa família de uma forma que eu jamais poderia imaginar, nem nos meus pesadelos mais horríveis. Era outubro de 1959. Tinha feito um calor danado naquele dia, daqueles que fazem a gente suar só de ficar parado na sombra. Papai havia saído para uma viagem de trabalho. Precisava ir até Petrolina buscar umas peças para a oficina. Ficaria fora por 3 dias. Se cuidem bem, ele disse antes de partir, dando um beijo na testa de mamãe e um abraço apertado em mim. Para Gabriel, só um aceno de cabeça e um "se comporte, rapaz", meio seco. As coisas entre eles andavam tão ruins que até os gestos de carinho tinham ficado raros, como plantas que secam por falta de água. Naquela tarde, eu estava ajudando mamãe a fazer doce de caju com as frutas que colhemos no quintal. Era uma tradição nossa, todo ano quando os cajueiros ficavam carregados. A gente fazia doce para guardar e para dar de presente para as vizinhas. O cheiro doce tomava conta de toda a casa. E normalmente era um momento de muita alegria, de conversa e risada. Mas naquele dia havia uma tensão no ar que a gente não conseguia explicar, como se até os passarinhos estivessem mais quietos que o normal. "Maria Antônia, você viu seu irmão hoje?" Mamãe perguntou enquanto mexia o tacho de doce que borbulhava no fogão a lenha. "Ele saiu cedinho, antes mesmo do café da manhã. Disse que ia encontrar uns colegas da escola para estudar", respondi. Mas no fundo sabia que não era verdade. Gabriel há muito tempo não se preocupava com estudos, e os poucos amigos que tinha da escola tinham se afastado dele por causa do comportamento estranho. Mamãe suspirou fundo, mexendo o doce mais devagar. "Tenho tido uns sonhos esquisitos, filha. Sonho com água suja, com portas que não consigo abrir, com bichos pretos voando em volta da casa.
Minha avó sempre dizia que isso era sinal de coisa ruim por vir. Que bobagem, mãe. São só sonhos mesmo, não significa nada. Respondi, tentando acalmá-la, mas no fundo eu também sentia algo diferente no ar, como se uma sombra invisível tivesse se instalado sobre nossa casa. Terminamos o doce já no final da tarde, quando o sol começava a se esconder atrás dos telhados da vizinhança. Mamãe encheu alguns potes de vidro e deixou o restante esfriando no tacho. Vou guardar um para seu pai. Ele adora doce de caju, disse com um sorriso triste nos lábios. Depois foi deitar um pouco, reclamando de dor de cabeça, daquelas dores que pareciam mais da alma que do corpo. Eu fiquei na cozinha limpando a sujeira do doce, lavando as panelas e organizando tudo. Quando terminei, fui para meu quarto estudar para uma prova de matemática que teria no dia seguinte. O tempo foi passando e, quando me dei conta, já estava escurecendo lá fora. Desci para acender os lampiões, porque ainda não tínhamos luz elétrica em casa, e ver se mamãe estava bem. A casa estava estranhamente silenciosa, silenciosa demais para o normal. Chamei por ela, mas não teve resposta. Fui até o quarto, mas não estava lá. Voltei para a cozinha pensando que talvez tivesse saído para o quintal cuidar das galinhas. Foi quando ouvi um barulho alto vindo da sala, como se algo pesado tivesse caído no chão de madeira. "Mãe!" gritei, caminhando devagar em direção à sala, com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. O que vi quando entrei naquela sala me persegue até hoje, mesmo depois de todos esses anos. Mamãe estava estirada no chão, numa poça de sangue que ia se espalhando pelo assoalho, e em pé, ao lado dela, com uma expressão que jamais vou esquecer, estava Gabriel. Em sua mão, o pesado castiçal de ferro que ficava em cima da mesa, agora todo manchado de vermelho. "O que foi que você fez?" gritei, correndo em direção à mamãe. Gabriel me olhou como se só agora tivesse percebido que eu estava ali. Seus olhos estavam estranhos, as pupilas tão grandes que quase não dava para ver a cor, e havia um cheiro forte de aguardente e daquela coisa queimada que ele sempre trazia nas roupas quando voltava de ficar com aquela turma ruim. Ela não parava de falar, dizendo que eu estava acabando com a família, que eu era uma vergonha, que ela se arrependia de ter me trazido para cá. Ele murmurou, olhando para o castiçal como se não entendesse como tinha chegado em sua mão. Ajoelhei ao lado de mamãe, desesperada, tentando ver se ainda respirava. Havia tanto sangue que minhas mãos e meu vestido logo ficaram vermelhos. Não conseguia sentir o coração dela batendo, não saía ar do nariz. Minha mãe querida, que me deu a vida, que me ensinou a rezar, que bordava meus vestidos com tanto carinho, estava ali, fria e quieta para sempre. "Precisa chamar o Dr. Expedito rapidinho", gritei para Gabriel, ainda com uma pontinha de esperança que talvez desse para salvar ela. Foi quando vi a mudança nos olhos dele, como se algo tivesse clicado dentro da cabeça. Um olhar que eu nunca tinha visto antes, nem mesmo nos piores dias. Um olhar vazio, mas ao mesmo tempo cheio de uma maldade que me fez tremer. "Ninguém vai chamar ninguém", ele disse com uma voz estranhamente calma. Ela já era mesmo. "Não adianta mais nada. Não pode ser, não pode ser." Chorei, sentindo um desespero que parecia que ia me partir ao meio. Tentei me levantar para correr até a casa da vizinha, Dona Zulmira, que tinha um dos poucos telefones da rua. Mas Gabriel foi mais rápido. Agarrou meu braço com uma força que deixou marca roxa. "Você não vai a lugar nenhum", disse, me puxando para longe de mamãe. "Ninguém pode saber o que aconteceu aqui, entendeu? Me solte! A mamãe precisa de ajuda!" Gritei, tentando me desvencilhar dele. Foi quando senti um tapa tão forte no rosto que vi um monte de pontinhos, brilhantes na frente dos olhos. Caí no chão zonza, com o gosto de sangue na boca. Gabriel me arrastou pelos cabelos até o sofá e me jogou lá. "Escute bem o que eu vou te dizer", falou com os dentes cerrados, o rosto tão perto do meu que eu podia sentir o bafo azedo de aguardente. "Sua mãe caiu, estava limpando o lustre, subiu numa cadeira e escorregou. Bateu a cabeça e morreu. Foi um acidente, ouviu bem? Um acidente. Mas não foi isso que aconteceu. Eu vi você." Chorei. "Você matou ela." Outro tapa, mais forte que o primeiro. Meu lábio rachou e começou a sangrar.
Se você contar outra versão para alguém, qualquer pessoa que seja, vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com ela. E depois com seu pai quando ele voltar. Entendeu direitinho? Sabe, meus queridos, quem está me ouvindo agora, vocês estão me dando uma força danada. Sei que tem gente aí que passou por coisa parecida, que sabe o que é ter medo dentro da própria casa. Se vocês sentirem vontade, se inscrevam no canal, porque quanto mais gente se inscrever, mais essas histórias chegam em quem precisa ouvir. Às vezes é só uma palavra nossa que pode salvar uma vida, não é mesmo? E me digam nos comentários, vocês já passaram por alguma situação que testou a força de vocês? Como fizeram para aguentar? Eu leio cada comentário e fico feliz de saber que não estou falando sozinha aqui. Assenti com a cabeça, tremendo de medo e de dor. Gabriel me soltou e começou a andar de um lado para o outro, passando as mãos pelos cabelos sujos. Agora nós vamos arrumar essa bagunça aqui antes que alguém apareça. Disse, mais para ele mesmo do que para mim. Foi buscar uns panos na cozinha e me obrigou a ajudar ele a limpar o sangue do chão. Eu chorava tanto que mal conseguia enxergar o que estava fazendo. Minha mãe, minha querida mãe, estava morta ali no chão, e eu estava ajudando o assassino dela a esconder o crime. Era como se meu mundo tivesse virado de cabeça para baixo e eu não conseguisse mais distinguir o certo do errado. Quando terminamos a limpeza, ele pegou uma cadeira da cozinha e colocou embaixo do lustre da sala. Agora nós vamos levar ela para o quarto. Vamos dizer que ela não estava se sentindo bem. Foi deitar cedo e de manhã encontramos ela assim. Entendeu bem? Não consegui responder. As palavras tinham empacado na garganta. Ele me balançou pelos ombros. Entendeu? Entendi. Respondi quase sem voz. Carregamos mamãe até o quarto dela. Era um peso morto, difícil de carregar. Gabriel a colocou na cama, arrumou os cabelos para esconder o ferimento e a cobriu com o lençol até o pescoço. Assim, parecia mesmo que ela estava apenas dormindo, não fosse pela palidez da pele e pelo fio de sangue que começava a aparecer no travesseiro branco. Fui para o banheiro como se fosse um fantasma, sem conseguir pensar direito, sem conseguir sentir. Era como se minha alma tivesse saído do corpo e eu estivesse vendo tudo de longe, como se fosse um pesadelo horrível que uma hora eu ia acordar. Deixei a água morna escorrer sobre mim, lavando o sangue da minha mãe querida, enquanto lágrimas silenciosas desciam pelo meu rosto, misturadas com a água do chuveiro. Queria gritar, mas sabia que não podia. Queria correr, mas para onde? Queria morrer para me juntar com mamãe, mas não tinha coragem. Quando saí do banho, vestida com uma camisola limpa, Gabriel estava me esperando no corredor. Seu olhar tinha mudado de novo. Não era mais apenas a raiva ou o vazio de antes. Era algo diferente. Algo que me fez sentir um frio na barriga que não tinha nada a ver com o vento que entrava pelas frestas da casa. Agora somos só eu e você, ele disse, se aproximando devagar, como um gato que cerca um passarinho ferido. E você vai fazer tudo o que eu mandar, sem reclamar, sem questionar. O que aconteceu depois, meus queridos, é tão doloroso que mesmo agora, tantos anos depois, tenho dificuldade em encontrar as palavras certas. Gabriel me levou para meu quarto e trancou a porta por dentro. Naquela noite, o irmão que um dia eu amei, que mamãe tanto protegeu e cuidou, me tirou muito mais que a inocência. Tirou pedaços da minha alma que nunca mais cresceram de volta. Enquanto eu chorava baixinho, o rosto afundado no travesseiro, desejando que aquilo acabasse logo, desejando que eu pudesse voar para longe dali, ele sussurrava ameaças horríveis no meu ouvido. Se você abrir a boca para alguém, seu pai vai ser o próximo. E você sabe que eu sou capaz, não sabe? Acabei de provar do que sou capaz. Fiquei deitada o resto da noite, sem conseguir me mexer, sentindo dores que nunca imaginei que existissem. Dores no corpo, mas principalmente na alma, como se algo dentro de mim tivesse morrido junto com mamãe. Ouvi Gabriel roncando no quarto do lado, dormindo tranquilo, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de destruir nossa família para sempre. Pensei em fugir, mas para onde iria uma menina de 15 anos, sozinha, no meio da madrugada? E se ele cumprisse a ameaça e matasse papai também? Não conseguia correr esse risco. Papai era tudo que me restava no mundo.
Na manhã seguinte, Gabriel me acordou cedo, sacudindo meu ombro com força. Tinha os olhos vermelhos e o rosto inchado, como se tivesse bebido a noite toda, mas eu sabia que era ressaca daquelas drogas ruins que ele usava. Lembra do que combinamos ontem à noite? Foi um acidente. Mamãe caiu da cadeira enquanto limpava o lustre. Você entendeu bem, não foi? Assenti sem conseguir olhar para ele. Agora levanta e vai se arrumar. Temos que avisar os vizinhos e você tem que parecer normal, entendeu? Nada de ficar chorando demais ou com cara esquisita. Foi um acidente triste, mas acontece. A vida continua. Obedeci como se fosse uma boneca de pano, sem vontade própria. Me vesti, tentei pentear os cabelos, mas minhas mãos tremiam tanto que desisti. Gabriel me observava como um urubu observa a presa, pronto para atacar ao menor sinal de desobediência. Fomos até a casa de Dona Zulmira, nossa vizinha. Gabriel contou a história do acidente com uma lábia que me assustou. Chorou na hora certa, me abraçou como um irmão protetor, representou o papel de filho enlutado com uma perfeição que me deu náusea. Coitada da Dona Josefa, sempre tão cuidadosa. Quem diria que ia acontecer uma coisa dessas? Dona Zulmira suspirou, fazendo o sinal da cruz. Logo a notícia se espalhou por todo o bairro. Os vizinhos começaram a chegar, trazendo comida, palavras de consolo, oferecendo ajuda para organizar o velório. O doutor Expedito veio examinar mamãe e assinou o atestado de óbito sem desconfiar de nada. Traumatismo craniano decorrente de queda acidental, ele escreveu, com aquela letra de médico que ninguém consegue ler direito. Alguém conseguiu mandar um recado para papai em Petrolina, avisando da tragédia. Antônio foi comunicado em Recife e José em Garanhuns. A casa logo se encheu de gente, de vozes baixas, de choro contido, de orações sussurradas. E se essa mensagem tocou seu coração de forma verdadeira até aqui, lembre-se, apoiar essa missão também é um gesto de amor. Se sentir no coração, clique em Valeu demais para que mais pessoas recebam. Palavras que salvam, acolhem e despertam outras almas que precisam. E em meio a tudo isso, eu me sentia como uma sombra, observando o mundo que continuava girando enquanto o meu tinha parado para sempre naquela noite terrível. Gabriel mantinha sua atuação impecável, o filho enlutado, o irmão protetor. Recebia os pêsames, agradecia as comidas que as vizinhas traziam, ajudava a organizar os preparativos para o velório. Ninguém, absolutamente ninguém, suspeitava do demônio que se escondia atrás daquela máscara de dor. E eu estava presa naquele pesadelo, sem poder acordar, sem poder gritar a verdade. Papai chegou no final da tarde, os olhos vermelhos de tanto chorar na viagem de volta. Quando me viu, abriu os braços e eu corri para eles, desejando poder contar tudo, implorar por proteção, mas as palavras não saíam. As ameaças de Gabriel ecoavam na minha cabeça como sinos de igreja tocando finados. Minha filha, como foi que aconteceu? Conta tudo para seu pai. Ele pediu, segurando meu rosto entre as mãos trêmulas. Antes que eu pudesse responder, Gabriel se aproximou, colocando a mão no meu ombro com uma força que doía, mas que aos olhos de papai parecia apenas um gesto de conforto. Foi um acidente terrível, pai. Mamãe estava limpando o lustre, subiu na cadeira e escorregou. Quando a gente encontrou ela, já era tarde demais, ele disse com a voz embargada, como se realmente estivesse sofrendo. Papai desabou ali mesmo, caindo de joelhos no chão da sala, soluçando como uma criança perdida. Gabriel se ajoelhou ao lado dele, o abraçando, enquanto me olhava por cima do ombro de papai. Um olhar que dizia claramente, viu como é fácil enganar? Agora você sabe como as coisas vão ser daqui para frente. Aquela noite foi ainda mais longa que a anterior. Papai não conseguia parar de chorar. Os vizinhos se revezavam para ficar conosco, mas eventualmente foram embora, deixando apenas nossa família despedaçada. Um pai destroçado pela perda, uma filha presa num segredo horrível e o monstro que tinha causado toda aquela dor. Quando finalmente fui para meu quarto, tarde da noite, empurrei a cômoda contra a porta e fiquei sentada na cama, abraçada aos joelhos, tremendo de medo. Sabia que Gabriel poderia tentar entrar de novo e não aguentaria passar por aquilo mais uma vez. Preferia morrer,
Mas mesmo com a cômoda na frente da porta, fiquei acordada a noite toda, ouvindo cada barulho da casa, imaginando que a qualquer momento ele poderia aparecer. O velório aconteceu no dia seguinte, e foi como assistir um filme onde eu era apenas uma figurante. Tanta gente, tanta palavra de consolo, que não significava nada para mim. Papai parecia um fantasma, pálido e perdido. Gabriel continuava sua representação, recebendo condolências, agradecendo a presença de todos, organizando tudo como um filho responsável. E eu ali, parada ao lado do caixão da minha mãe, sem conseguir nem me despedir direito. Porque como se despedir de alguém quando você sabe que foi assassinada e não pode fazer nada a respeito? Depois do enterro, quando as últimas pessoas foram embora e ficamos só nós três na casa que agora parecia um cemitério, senti que minha vida tinha acabado junto com a de mamãe. Papai mal conseguia sair da cama. Gabriel tinha assumido o controle de tudo e eu estava presa num inferno que ninguém mais podia ver. Nos dias que se seguiram, Gabriel vinha ao meu quarto todas as noites, sempre com as mesmas ameaças, sempre me lembrando que papai seria o próximo se eu abrisse a boca. E eu, que antes era uma menina alegre, que gostava de brincar na rua e ajudar mamãe com os bordados, tinha me transformado numa sombra assombrada, caminhando pela casa como um fantasma. 2 semanas depois do enterro, percebi que Gabriel estava ficando cada vez mais irritado com minhas tentativas de me proteger. As batidas na porta do meu quarto eram mais fortes, as ameaças mais intensas. Sabia que não conseguiria manter aquela resistência por muito tempo. Ele acabaria encontrando um jeito de entrar, ou pior, poderia descontar sua raiva em papai, que estava tão frágil que qualquer choque poderia matá-lo de vez. Foi quando comecei a perceber que precisava fazer alguma coisa, que não podia continuar vivendo daquele jeito para sempre. Era uma noite de lua nova, escura como breu, quando algo dentro de mim mudou. Não era mais apenas medo o que eu sentia, era uma raiva tão forte, tão antiga, que parecia vir de algum lugar profundo da minha alma. Como Gabriel ousava fazer aquilo com nossa família? Como ousava matar mamãe, que tanto o amou, que o escolheu para ser nosso irmão? Como ousava transformar nossa casa num inferno? Olhei para o céu escuro pela janela do meu quarto e fiz uma promessa que mudaria tudo. Pela alma da minha mãe, você vai pagar por tudo isso. Juro pela luz dela que você não vai sair impune. Mas em vez de ficar paralisada pelo terror como das outras vezes, comecei a planejar. Precisava ser mais esperta que Gabriel, mais cuidadosa que ele. Sabia que se tentasse enfrentá-lo de frente, ele me mataria sem pensar 2 vezes. Tinha visto do que ele era capaz, tinha visto ele tirar a vida de mamãe como quem mata uma barata. Minha única chance era usar a inteligência que mamãe sempre dizia que eu tinha herdado dela. Passei horas observando pela janela, vendo as sombras das árvores dançarem no quintal, planejando cada passo do que tinha que fazer. Na manhã seguinte, quando desci para tomar café, algo no meu jeito de ser deve ter mudado, porque Gabriel me olhou diferente, meio desconfiado. Bom dia, ele disse, estudando minha expressão como quem examina um bicho estranho. Bom dia, respondi, servindo café na caneca de alumínio que papai usava. Minha voz estava calma, controlada, não era mais a voz da menina aterrorizada das últimas semanas. Era como se uma força nova tivesse nascido dentro de mim durante a noite, uma força que eu nem sabia que possuía. Gabriel franziu a testa, sentindo que algo estava diferente, mas não conseguindo identificar o quê. Papai entrou na cozinha naquele momento, os olhos fundos, o rosto sem fazer a barba há dias. Tinha emagrecido tanto que as roupas ficavam folgadas nele, como se fosse um espantalho vestido com roupa de gente. Bom dia, pai, disse, tentando sorrir pela primeira vez desde a morte de mamãe. Fiz café fresquinho e tem tapioca quentinha no forno. Era a primeira vez em semanas que eu realmente tomava a iniciativa de fazer alguma coisa na cozinha. Antes disso, Gabriel controlava tudo, mantendo domínio absoluto sobre cada canto da casa. Papai me olhou com uma expressão confusa, depois para a caneca fumegante, como se não soubesse bem o que fazer com aquilo. Você precisa se alimentar, pai, insisti com carinho. Mamãe ficaria muito triste vendo o senhor definhando assim. Ao mencionar mamãe, vi os olhos dele se encherem de lágrimas, mas ele pegou a caneca e deu um golinho pequeno, como se quisesse me agradar. Você está diferente hoje, menina.
Gabriel comentou quando papai saiu da cozinha, levando o café que mal havia tocado. Diferente como? Perguntei, fingindo inocência. Não sei, mais calma, menos chorona. Dei de ombros. A vida tem que continuar, não é? Não adianta ficar se lamentando para sempre. Ele me estudou por um tempo que pareceu eterno, como se tentasse descobrir se havia alguma armadilha escondida nas minhas palavras. Finalmente sorriu, aquele sorriso gelado que me dava arrepios. Fico feliz que você esteja entendendo como as coisas funcionam agora, disse, se inclinando para perto de mim. Talvez você não precise mais ficar empurrando móveis contra a porta do seu quarto. Engoli seco, lutando contra a vontade de me afastar dele. Talvez não, respondi, forçando-me a manter o olhar firme. Essa pequena conversa mudou algo entre nós. Gabriel pareceu acreditar que tinha me dominado completamente, que eu finalmente tinha aceitado o meu lugar no mundo distorcido que ele havia criado. Nos dias seguintes, comecei a observá-lo como um gavião observa a presa antes do bote. Aprendi seus hábitos, seus momentos de fraqueza, seus vícios. Percebi que ele sempre tomava aqueles comprimidos estranhos com café depois do almoço, ficando meio grogue por uns 20 minutos antes do efeito fazer ele ficar agitado. Descobri onde ele escondia o resto das drogas, numa lata velha de goiabada enterrada debaixo do pé de manga nos fundos da casa. Vi ele pegando de lá uma noite, quando achava que todo mundo estava dormindo. Também comecei a me aproximar mais de papai, tentando trazê-lo de volta à vida. Levava comida no quarto, contava histórias antigas que mamãe gostava de lembrar. Falava dos tempos bons quando nossa família ainda estava inteira. Aos poucos, via uma pequena luz voltando aos olhos dele. Não era muito, mas era um começo. Gabriel observava essa aproximação com desconfiança no princípio, mas logo passou a ver como mais uma prova de que eu tinha me conformado com a situação. Afinal, se eu estivesse planejando alguma coisa, por que me importaria em cuidar de papai? Uma semana depois daquela conversa na cozinha, senti que era hora de agir. Não podia esperar mais tempo. A cada dia que passava, sentia pedaços da minha alma morrendo. E tinha medo que Gabriel pudesse mudar de ideia sobre manter papai vivo, principalmente se percebesse que eu estava tentando trazer ele de volta à realidade. Era uma quinta-feira. O dia estava nublado, com aquelas nuvens carregadas que anunciam chuva grossa. Papai tinha ido ao médico na cidade. Sua primeira saída de casa desde o enterro. Gabriel estava inquieto, andando de um lado para outro, fumando aqueles cigarros que o deixavam com os olhos vermelhos. Quer que eu faça um café? Perguntei, tentando soar natural. Você parece nervoso hoje. Ele parou de andar e me olhou, ainda meio desconfiado. Normalmente eu fazia de tudo para ficar longe dele quando estávamos sozinhos na casa. Por que não? Respondeu depois de um tempo. Mas faz bem forte do jeito que eu gosto. Fui para a cozinha com o coração disparado, batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir de longe. Peguei o café mais encorpado que tínhamos, aquele que papai guardava para ocasiões especiais. Enquanto a água esquentava no fogão a lenha, tirei do bolso da saia os comprimidos que tinha pego da lata escondida na noite anterior, quando Gabriel saiu para encontrar os bandidos dele. Não sabia direito que tipo de droga era aquela, mas tinha visto o efeito que causava nele. Se 2 ou 3 comprimidos o deixavam naquele estado estranho, meio bobo antes de ficar agitado, o que aconteceria se ele tomasse muito mais? Esmaguei 6 comprimidos no pilão que mamãe usava para socar alho e pimenta, transformando tudo num pó fino que misturei bem no café. Adicionei açúcar cristal suficiente para disfarçar qualquer gosto esquisito que pudesse ter. Está demorando demais aí na cozinha, Gabriel gritou da sala, a voz já meio alterada pelos cigarros que fumava. Já vai, respondi, despejando o café na caneca esmaltada que ele sempre usava. Levei para ele com as mãos tremendo por dentro, mas tentando parecer calma por fora. Gabriel pegou a caneca e me estudou mais uma vez, como se procurasse algum sinal de traição no meu rosto. Tomou um gole pequeno, depois outro maior. Está bom mesmo, disse, meio surpreso. Diferente do que você costuma fazer. Usei o café especial do papai, respondi, sentando numa cadeira em frente a ele. Achei que você merecia. Ele sorriu daquele jeito falso dele e continuou bebendo. Eu fingi ler uma revista velha que mamãe tinha deixado na mesa, mas na verdade estava observando ele por cima das páginas, esperando os efeitos começarem. Não demorou muito.
Primeiro, ele ficou mais relaxado, se espalhando na cadeira como se fosse derreter. Depois, os olhos começaram a ficar pesados e ele piscava devagar, como se lutasse contra um sono que não conseguia vencer. Que café esquisito, murmurou, a voz já meio arrastada. O que você... Não conseguiu terminar a frase. A cabeça dele pendeu para o lado e a caneca escorregou da mão, despejando o resto do café no chão de terra batida. O mesmo chão onde o sangue de mamãe tinha se espalhado naquela noite terrível. Levantei devagar, o coração ainda disparado, e me aproximei dele. Gabriel estava inconsciente, a respiração pesada e meio irregular. Por um momento, senti uma pontada de medo. E se eu tivesse exagerado na dose? E se ele morresse? Mas logo afastei esse pensamento. Depois de tudo que ele tinha feito, seria apenas justiça divina. Não tinha muito tempo. Papai voltaria do médico em breve e eu precisava estar pronta. Corri para o quarto de Gabriel e revirei tudo, procurando evidências dos crimes dele. Encontrei mais daqueles comprimidos escondidos dentro de uma bota velha, um punhado de dinheiro amarrado num pano, provavelmente dos roubos que ele fazia com a gangue, e uma faca de cabo preto que eu nunca tinha visto antes, toda enrolada numa camisa suja no fundo do baú. Peguei tudo e levei para a sala, espalhando ao redor dele no chão. Depois, fui até onde ficava o telefone da vizinha, Dona Zulmira. Ela não estava em casa. Tinha ido ao mercado, mas a porta estava só encostada, como era costume na nossa rua. Entrei e disquei o número da delegacia com os dedos tremendo tanto que errei 2 vezes antes de conseguir. Delegacia de Caruaru. Delegado Raimundo falando. Atendeu a voz conhecida do outro lado. Seu delegado? É Maria Antônia da Silva, falei, tentando controlar o tremor na voz. Precisa vir urgente na minha casa. É sobre a morte da minha mãe. Não foi acidente nenhum. De 20 minutos, acompanhado do sargento Clovis, um homem alto e magro que sempre usava chapéu de couro e tinha uns olhos que pareciam ver a alma da gente. Os dois me olharam com uma mistura de curiosidade e preocupação quando abri a porta. Onde está seu irmão, menina? Perguntou o delegado, tirando o chapéu ao entrar na casa. Na sala, respondi, conduzindo eles até lá. Ele está desacordado. Quando entramos, Gabriel continuava desmaiado na cadeira, babando um pouco, com todas aquelas evidências espalhadas ao redor dele no chão. O delegado olhou para aquela cena e franziu o senho, percebendo na hora que algo muito sério estava acontecendo. O que foi que aconteceu aqui, menina? Perguntou o sargento Clovis, se abaixando para examinar os comprimidos e a faca sem tocar em nada. Respirei fundo, sentindo que finalmente tinha chegado a hora da verdade sair. Uma verdade que estava presa dentro de mim como um bicho raivoso, me corroendo por dentro há semanas. Minha mãe não morreu em acidente nenhum, comecei, sentindo as palavras saírem como pedras da minha garganta. Gabriel matou ela. Eu vi tudo, mas ele me ameaçou, disse que ia matar papai também se eu contasse para alguém. Os 2 policiais trocaram um olhar grave, daqueles que dizem muito sem precisar de palavra. O delegado fez um gesto para que eu continuasse, e então eu contei tudo. Como Gabriel tinha chegado drogado naquela noite, como discutiu com mamãe, como a golpeou com o castiçal de ferro até ela parar de se mexer. Contei como ele me obrigou a ajudar a encobrir o crime, como inventou aquela história da cadeira e do lustre. E por fim, com lágrimas descendo pelo rosto como chuva no telhado, contei sobre as noites horríveis que se seguiram, sobre como ele me machucou de formas que uma menina da minha idade nem deveria saber que existiam. O sargento Clovis ficou vermelho de raiva durante meu relato, a mão dele indo instintivamente para a arma na cintura quando falei sobre os abusos. Já o delegado Raimundo manteve o rosto sério, mas seus olhos mostravam uma fúria controlada que me fez sentir, pela primeira vez em semanas, que finalmente alguém ia fazer justiça. Por que não falou nada antes, criança? Perguntou ele quando terminei de contar. Ele ameaçou matar meu pai se eu abrisse a boca, respondi, secando as lágrimas com a manga do vestido. Depois do que vi ele fazer com mamãe, sabia que não era ameaça vazia. Ele seria capaz de qualquer coisa. Naquele momento, Gabriel começou a se mexer na cadeira, resmungando coisas sem sentido, como quem está saindo de um sono muito profundo. O sargento Clovis rapidamente se posicionou atrás dele, algemas nas mãos, pronto para agir assim que ele acordasse completamente.
E como foi que ele ficou nesse estado? Perguntou o delegado, observando Gabriel com nojo, como quem olha para uma cobra venenosa. Contei sobre o café com os comprimidos, sobre como tinha planejado tudo nos últimos dias. Não menti sobre nada, não tinha mais nada a mais esconder. Se aquilo me trouxesse problemas, que trouxesse. Preferia morrer a continuar vivendo naquele inferno. Para minha surpresa, o delegado apenas balançou a cabeça, como se entendesse perfeitamente. Legítima defesa, murmurou, mais para si mesmo que para mim. Qualquer juiz do sertão entenderia isso sem pestanejar. Gabriel acordou completamente quando o sargento Clovis fechou as algemas nos pulsos dele. Seus olhos, ainda meio turvos pelas drogas, se arregalaram ao ver os policiais. Depois se fixaram em mim com um ódio tão puro, tão intenso, que por um momento voltei a sentir medo. Sua desgraçada traidora, ele berrou, tentando se levantar, mas o sargento o segurou firme na cadeira. Você vai pagar caro por isso. Vou te matar com minhas próprias mãos. Cala essa boca, moleque do demônio, ordenou o delegado Raimundo, a voz cortante como navalha. Você está preso pelo assassinato de Josefa Maria da Silva e pelos abusos contra Maria Antônia da Silva. Tudo o que falar agora pode e vai ser usado contra você no tribunal. Gabriel continuou gritando ameaças e palavrões enquanto o arrastavam para fora da casa, mas suas palavras já não me afetavam como antes. Era como se um peso de 1000 quilos tivesse sido tirado das minhas costas. Pela primeira vez em semanas, consegui respirar fundo, sem sentir aquela opressão no peito que parecia que ia me sufocar. E se esse movimento espiritual tocou sua vida de alguma forma, se sentiu clareza, acolhimento ou apenas um suspiro de alívio, clique em "Valeu demais". Esse gesto fortalece essa corrente de luz e faz com que essas mensagens cheguem a outras pessoas que, assim como você, também estavam no limite. O sargento Clovis levou Gabriel para a viatura enquanto o delegado ficou comigo para explicar os próximos passos. Vamos precisar de um depoimento oficial na delegacia, ele disse, a voz agora mais suave, quase paternal. E você vai ter que passar por um exame médico para comprovar os abusos. Assenti, sentindo um calor de vergonha subir pelo rosto, mas sabendo que era necessário. E meu pai? Perguntei, preocupada. Como vou contar para ele? O delegado colocou a mão no meu ombro, um gesto que me lembrou dolorosamente de papai nos tempos bons. Quer que eu esteja aqui quando ele chegar? Posso ajudar a explicar a situação. Não esperamos muito tempo. Logo ouvimos o carro da prefeitura parando em frente de casa e papai entrou, se assustando ao ver o delegado Raimundo na nossa sala. O que aconteceu? Onde está Gabriel? Perguntou, o rosto ficando ainda mais pálido, se é que isso era possível. O delegado fez um gesto para que ele se sentasse e papai obedeceu, parecendo um homem muito mais velho que seus 50 e poucos anos. Seu Sebastião, começou o delegado com cuidado. Tenho notícias muito difíceis. Sua filha nos contou a verdade sobre a morte de Dona Josefa. Não foi acidente. Vi o rosto de papai se contorcer em confusão, como se as palavras do delegado fossem em língua estrangeira. Que verdade! Foi acidente, sim. Ela caiu da cadeira limpando o lustre. Não, pai, intervi, sentando ao lado dele e segurando suas mãos trêmulas. Não foi acidente. Gabriel. As palavras empacaram na minha garganta mais uma vez. Como dizer a um pai que o filho que ele acolheu com tanto amor tinha assassinado a esposa dele e abusado da filha? O delegado Raimundo percebeu minha dificuldade e assumiu a explicação, contando com palavras diretas, mas respeitosas, o que realmente tinha acontecido naquela noite terrível e nos dias que se seguiram. Papai ouviu tudo em silêncio absoluto, o rosto se transformando numa máscara de horror crescente a cada palavra. Quando o delegado terminou, ele se virou para mim com os olhos cheios de lágrimas. É verdade, filha? Tudo isso? Assenti, não conseguindo falar de tanta emoção. Papai me puxou para um abraço tão apertado que quase doeu, mas era uma dor boa, a dor de finalmente estar protegida nos braços de quem me amava de verdade. Minha menina, minha filhinha querida. Ele soluçava, segurando meu rosto entre as mãos calejadas. Como eu não percebi? Como deixei isso acontecer com você? Me perdoa, filha. Perdoa seu pai inútil por não ter te protegido. Não foi culpa sua, pai. Respondi entre lágrimas. Ele enganou todos nós. Era muito bom em fingir,
em fazer todo mundo acreditar que era um menino bom. O delegado nos deu alguns minutos para digerir tudo. Depois explicou que precisaria me levar à delegacia para o depoimento oficial e depois ao posto de saúde para os exames. Papai insistiu em ir junto, é claro. Não se afastaria de mim nem por um segundo a partir daquele momento. Pode deixar, delegado, ele disse, passando o braço ao redor dos meus ombros. Daqui para frente ela não fica sozinha nem um minuto. As horas seguintes foram um turbilhão de depoimentos, exames, constrangedores e mais lágrimas. Mas havia uma diferença fundamental em relação às lágrimas que eu tinha chorado nas últimas semanas. Agora eu não estava mais sozinha. Papai estava ali, segurando minha mão quando os procedimentos permitiam, esperando do lado de fora quando não permitiam, me dando a força que eu precisava para enfrentar cada momento difícil. Soube depois que Antônio e José também foram chamados à delegacia para prestar depoimento sobre o comportamento de Gabriel nos últimos tempos. Ambos confirmaram as mudanças que tinham notado, as companhias ruins, a agressividade crescente. A investigação foi rápida porque as provas eram mais que suficientes. Além do meu testemunho, havia o laudo médico que comprovou os abusos, as drogas encontradas com Gabriel e a perícia que fizeram na nossa casa, que encontrou vestígios de sangue no assoalho da sala, mesmo depois das nossas tentativas de limpar tudo. A faca que encontraram no quarto dele também o ligava a uma série de assaltos na região. Aparentemente, Gabriel fazia parte de um grupo que aterrorizava os comerciantes e viajantes havia meses. O julgamento aconteceu 4 meses depois, no Fórum de Caruaru. Foi um período difícil, mas de lenta cicatrização. Papai e eu nos mudamos temporariamente para a casa de Antônio em Recife. Não conseguíamos mais ficar naquela casa onde cada canto nos lembrava da tragédia. O promotor, Dr. Abelardo Nascimento, argumentou que eu não precisava testemunhar pessoalmente no tribunal, que seria uma segunda vitimização desnecessária. Meu depoimento gravado na delegacia foi considerado mais que suficiente. Gabriel foi condenado por homicídio doloso, abuso sexual e formação de quadrilha. Recebeu uma pena de 25 anos de prisão. A última vez que o vi foi no dia em que levaram ele da delegacia para a penitenciária em Recife. Ele me olhou com aqueles olhos cheios de ódio e disse: "Isso não vai ficar assim, Maria Antônia. Um dia eu saio de lá e você vai pagar por tudo." Mas suas palavras já não tinham poder sobre mim. Eu estava livre dele, finalmente livre. Oficina, que sempre foi sua paixão, voltou a dar sentido aos seus dias. Os netos que Antônio começou a dar, as visitas de José, que tinha se formado técnico e arranjado um bom emprego em São Paulo. E, principalmente, ver que eu estava conseguindo me reerguer, que não tinha deixado o mal vencer. Quanto a mim, os pesadelos duraram anos. Acordava gritando no meio da noite, suando frio, achando que Gabriel estava no quarto. Papai vinha correndo, me abraçava até eu parar de tremer. Cantava. As cantigas que mamãe costumava cantar quando eu era pequena e tinha medo do escuro. Aos poucos, com muito amor e paciência, ele foi me ajudando a acreditar que eu estava segura, que Gabriel jamais poderia me machucar de novo. O doutor Expedito, que era médico da família há anos, nos apresentou a uma senhora muito sábia, Dona Albertina, que ajudava pessoas com feridas da alma. Dona Albertina me recebia na casa dela, nos arredores de Caruaru, com chá de capim-santo e uma paciência infinita. Foi a primeira pessoa com quem consegui realmente falar sobre tudo o que tinha acontecido, sem medo de julgamento ou pena. "O que fizeram com você não define quem você é", ela me disse numa das nossas conversas. "É algo que aconteceu com você, mas não é você. Você é muito mais forte e preciosa do que imagina." Aquelas palavras foram como uma semente plantada em terra seca. Demorou para germinar, mas quando finalmente brotou, mudou tudo na minha vida. Com a ajuda de Dona Albertina, de papai, dos meus irmãos e de alguns poucos amigos verdadeiros que não se afastaram depois de todo o escândalo, comecei a me reconstruir por dentro. Não era mais a mesma Maria Antônia de antes. Aquela menina inocente tinha morrido naquela noite terrível de outubro. Mas a nova Maria Antônia, que emergia das cinzas como a fênix dos contos que mamãe contava, era mais forte, mais determinada,
mais consciente do valor da vida e da importância de proteger quem não consegue se proteger sozinho. Em 1962, 3 anos depois da tragédia, tomei uma decisão que mudaria o rumo da minha vida para sempre. Não queria mais morar em Caruaru, onde todo mundo conhecia nossa história, onde não conseguia andar na rua sem sentir os olhares de pena ou curiosidade. Queria um recomeço verdadeiro, num lugar onde pudéssemos ser apenas mais uma família normal, sem o peso do passado nas nossas costas. Quero ir para a Bahia, pai. Anunciei durante o jantar numa terça-feira qualquer. Uma conhecida de Dona Albertina me falou de Senhor do Bonfim. É uma cidade boa, com gente trabalhadora e de fé. Podemos começar vida nova por lá. Papai me olhou por um tempo longo, mastigando devagar a macaxeira cozida que tínhamos no prato. Depois, assentiu com a cabeça. Se é isso que você quer, minha filha, então é para lá que vamos. Já sofri demais vendo você sofrer. Daqui para frente, só quero te ver sorrindo de novo. Vendemos a casa em Caruaru, junto com a oficina de papai. Juntamos nossas poucas economias e partimos para o sertão da Bahia em busca de uma nova vida. Era só uma promessa distante de paz naquele momento, mas foi a melhor decisão que podíamos ter tomado. Senhor do Bonfim nos acolheu como uma mãe acolhe filhos perdidos. A cidade, famosa pela devoção ao Senhor do Bonfim e pelas fitinhas coloridas que todo mundo usa no pulso, tinha uma energia diferente, mais leve, mais esperançosa. Chegamos lá no final de 1962, eu com 19 anos e papai com 55, ambos carregando feridas que ainda não tinham cicatrizado completamente. A princípio, nos instalamos numa casinha alugada perto da igreja matriz. Papai logo conseguiu emprego numa oficina mecânica do seu Manuel Cardoso, um homem bom que não fez muitas perguntas sobre nosso passado. Eu comecei a dar aulas particulares para as crianças da vizinhança, ensinando a ler e escrever. Sempre tive facilidade com os estudos e gostava de ensinar. Ver o rostinho das crianças se iluminando quando entendiam uma conta ou conseguiam ler uma palavra pela primeira vez era como um remédio para minha alma ferida. Cada sorriso inocente, cada abraço espontâneo era um pequeno milagre que me ajudava a acreditar que ainda havia bondade no mundo, que nem todas as pessoas eram capazes de maldade. Com o tempo, me formei professora no curso normal que funcionava na própria cidade e consegui uma vaga na escola municipal. Trabalhei lá por mais de 30 anos, ensinando gerações de crianças sertanejas a descobrirem o mundo através das letras e dos números. Foi um trabalho que trouxe cura profunda para meu coração partido. Cada dia na sala de aula era uma oportunidade de plantar sementes de conhecimento e esperança em terreno fértil. Sempre tratei cada aluno como se fosse meu próprio filho, com o carinho e a paciência que mamãe me ensinou. Papai viveu conosco até 1984, quando foi se juntar com mamãe no descanso eterno. Nos seus últimos anos, voltou a sorrir de verdade. Fez amigos na cidade, pescava no Rio São Francisco com um grupo de aposentados, frequentava a igreja e participava das novenas ao Senhor do Bonfim. O sertão, com seu céu imenso e seu povo acolhedor, foi um bálsamo para nós dois. Ele partiu dormindo, sem dor, no quarto dele, depois de um dia normal de trabalho e conversa. Morreu em paz, sabendo que eu estava bem, que tinha conseguido reconstruir minha vida. Depois que me aposentei, há 15 anos, me dediquei completamente ao artesanato e à criação de cabras. Minhas bonecas de pano e meus bordados se tornaram conhecidos na região. Uso retalhos coloridos, linhas de todas as cores e botões antigos para criar cada peça, sempre com muito capricho e carinho. Vendo na feira que acontece na Praça Central aos sábados, onde muitos turistas que vêm visitar a Igreja do Senhor do Bonfim param para comprar lembranças. É um trabalho que me dá alegria e um dinheirinho extra para as necessidades. Minha vida hoje é tranquila e abençoada, como nunca pensei que fosse possível nos tempos sombrios da minha juventude. Tenho minha casinha própria, pequena mas confortável, com uma varanda onde ponho minha rede nas tardes quentes e um quintal onde crio minhas cabras, a Estrela, a Esperança e a Vitória, que são minhas companheiras fiéis. Nos fundos mantenho uma horta com coentro, cebolinha, pimentão e algumas plantas medicinais como erva cidreira e boldo, que uso para fazer chás e remédios.
Caseiros. Tenho bons amigos aqui. Dona Socorro, minha vizinha há mais de 20 anos, toma café comigo quase todas as manhãs. Seu Zé Pequeno, o sapateiro aposentado, sempre passa para uma prosa no fim da tarde. E as crianças da vizinhança me chamam de tia Toinha, mesmo as que não são aparentadas comigo. Isso me enche o coração de alegria, porque sempre quis ter filhos, mas o destino não permitiu. Casei-me uma vez, com o professor Severino, um homem bom que conheci na escola onde trabalhávamos. Foram 12 anos felizes, mas ele partiu cedo, vítima de um problema no coração. Não tivemos filhos, mas amamos muito os sobrinhos dele, que me consideram como mãe até hoje. As cicatrizes do passado ainda estão aqui, não vou mentir para vocês. Às vezes, acordo no meio da noite, com o coração disparado, lembrando daqueles dias terríveis, mas aprendi a conviver com essas memórias sem deixar que elas dominem minha vida. Elas fazem parte da minha história, mas não definem quem eu sou hoje. A dor que um dia pensei que me destruiria acabou me tornando mais forte, mais sábia, mais capaz de reconhecer o sofrimento alheio e estender a mão para quem precisa. Descobri que a vida, mesmo depois das piores tempestades, sempre encontra um jeito de florescer de novo. Como as plantas da caatinga que parecem mortas na seca, mas voltam verdejantes com as primeiras chuvas, minha alma encontrou sua própria forma de renascer aqui, neste pedacinho abençoado do sertão baiano. E hoje posso dizer com toda sinceridade que sou uma mulher realizada, em paz comigo mesma e com Deus. Que você não merece isso. Ninguém, mas ninguém mesmo, merece ser maltratado, humilhado ou machucado por quem deveria proteger. Não importa o que te fazem acreditar. Não importa como tentam te convencer de que a culpa é sua. Você merece respeito, carinho e segurança. Sei que pode parecer impossível sair de uma situação dessas. O medo paralisa a gente. As ameaças aterrorizam. A vergonha cala nossa boca. Eu entendo isso na pele, porque passei por cada segundo desse sofrimento. Quando você está no olho do furacão, é difícil acreditar que um dia a tempestade vai passar. Mas vai, meu bem. Vai passar sim. Eu sou a prova viva disso. Se eu conseguir sobreviver e reconstruir minha vida depois de tudo que passei, você também consegue. A força que você precisa já está dentro de você, esperando para ser descoberta. Aprendi que a idade não define nossa capacidade de recomeçar, mas sim nossa coragem de dar um passo de cada vez em direção à liberdade. Mesmo quando parece que não há saída, sempre existe um caminho que ainda não conseguimos enxergar. Foi assim comigo. Nos momentos mais escuros, quando achei que não tinha mais razão para continuar respirando, encontrei dentro de mim uma força que nem sabia que possuía. Era como se mamãe estivesse me guiando, me dando coragem para lutar. Minhas rugas são mapas de sobrevivência. Cada uma conta uma história de dor superada e sabedoria conquistada. Passei por coisas que achei que me matariam, mas estou aqui, inteira, contando minha história na esperança de que possa acender uma luz no caminho de alguém. A vida me ensinou que mesmo na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga completamente. Podem tentar nos diminuir, nos quebrar, nos fazer sentir que não valemos um vintém furado, mas essa luz continua lá, esperando o momento certo para brilhar de novo. Nunca permiti que roubassem minha dignidade por completo, mesmo quando tentaram levar tudo de mim. Isso foi o que me salvou no final das contas. Lembrar, mesmo nos piores momentos, que eu ainda era eu, que ainda tinha valor, que merecia uma vida melhor que aquele inferno. Descobri que somos muito mais fortes do que imaginamos, principalmente quando pensamos que chegamos no nosso limite. É justamente quando achamos que não aguentamos mais nem um segundo que descobrimos que podemos dar mais um passo, e mais outro, e mais outro. O tempo não cura todas as feridas como a gente costuma dizer, mas nos ensina a viver com elas de um jeito que não nos impeça de ser feliz. As cicatrizes continuam lá. Às vezes doem quando o tempo muda, quando alguma coisa as toca, mas aprendemos a conviver com elas sem deixar que nos definam. Minha história não é sobre o que fizeram comigo, mas sobre como escolhi responder a cada dia que Deus me deu depois daquilo tudo. Cada dia é uma escolha. Deixar o passado me engolir ou usar ele como combustível para construir algo melhor. Escolhi a segunda opção e,
É isso que desejo de coração para vocês também. Não importa onde vocês estejam, em que país, em que situação, sempre há alguém disposto a ajudar. Procurem as autoridades, organizações de proteção, pessoas de confiança. Hoje existem muito mais recursos para quem vive situações de violência do que na minha época. Não sofram em silêncio, pelo amor de Deus. A voz de vocês importa, a vida de vocês importa. E vocês que estão me ouvindo, abram os olhos ao redor de vocês. Aprendam a reconhecer os sinais de quem está sofrendo. O isolamento, o medo, as marcas no corpo, a tristeza constante. Se virem isso acontecendo com alguém próximo, estendam a mão. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa é saber que não está sozinha, que alguém se importa, que existe uma saída. A comunidade tem um papel fundamental nessas situações. Familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, todos nós podemos fazer diferença na vida de alguém que está sofrendo. Não fechem os olhos, não finjam que não viram. Ofereçam ajuda, mesmo que seja só ouvir sem julgar. E se vocês passaram por algo parecido com o que passei e conseguiram sobreviver, compartilhem sua história também. Não precisa ser para o mundo todo, pode ser só para uma pessoa que vocês sabem que precisa ouvir. Histórias de superação são como sementes. A gente planta sem saber que frutos vão dar, mas confiando que algo bom vai crescer dali. Para vocês que me acompanharam até aqui e sentiram que essa mensagem tocou o coração de alguma forma, quero pedir um favor especial. Se sentirem vontade, se inscrevam neste canal e ativem o sininho das notificações. Não é por mim, não. É porque quanto mais gente se inscrever, mais essas mensagens de esperança chegam em quem mais precisa ouvir. É assim que a gente constrói uma rede de apoio, uma corrente de luz que pode salvar vidas. Me contem nos comentários as histórias de vocês, se quiserem e se sentirem à vontade. Como conseguiram superar as dificuldades? O que aprenderam com as lutas que enfrentaram? Que força encontraram dentro de vocês que nem sabiam que existia? Eu leio cada comentário com carinho de mãe e fico feliz de saber que não estou falando sozinha aqui. Vocês são minha família virtual, meus companheiros nessa jornada de espalhar esperança. E uma coisa que nunca contei para ninguém até hoje, nem para os vizinhos mais chegados. Houve momentos, principalmente nos primeiros anos depois da tragédia, em que pensei em desistir de tudo, em me juntar com mamãe de uma vez. A dor era tão grande que parecia que ia me partir ao meio. Eram pensamentos muito ruins que vinham na madrugada, quando a solidão apertava e parecia que o mundo inteiro tinha me abandonado. Mas toda vez que isso acontecia, eu lembrava das palavras de mamãe. Minha filha, Deus nunca dá um fardo maior do que a gente consegue carregar. Foi por isso que aguentei, que continuei lutando dia após dia. E hoje, aos 79 anos, posso dizer que valeu a pena cada lágrima, cada noite em claro, cada momento de desespero, porque tudo isso me trouxe até aqui, até vocês, até este momento em que posso olhar nos olhos de quem está me ouvindo e dizer: você vai conseguir. Vai doer, vai ser difícil, mas você vai conseguir. Por isso, se vocês chegaram até aqui comigo, se essa conversa nossa fez sentido no coração de vocês, deixem uma palavra nos comentários. Pode ser só força, pode ser obrigada, pode ser o que vier. Do coração. Essas palavrinhas são como um abraço para esta velha que está aqui do outro lado da tela, lembrando que não estamos sozinhos nessa caminhada. E se conhecerem alguém que está precisando ouvir uma história como essa, compartilhem este vídeo. Às vezes, uma palavra nossa pode mudar o rumo da vida de uma pessoa. Obrigada, meus queridos e minhas queridas, por terem me ouvido até aqui, por terem aberto o coração para receber minha história. Que Deus abençoe cada um de vocês, que ilumine o caminho de quem está na escuridão e que a esperança nunca se apague do coração de ninguém. Até a próxima conversa e lembrem-se, vocês são mais fortes do que imaginam. Beijos no coração de todos.